E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E hoje nós vamos falar sobre estruturas de decisão switch case. Essas estruturas também são chamadas de estrutura de decisão de múltipla escolha, certo? Então, o que são essas estruturas de múltipla escolha? É uma forma alternativa que eu tenho de escrever meu código em situações em que eu tenho múltiplas condições e eu vou precisar de realizar ações distintas baseadas nessas múltiplas condições. Ou seja, aquelas situações em que o meu código faz uma coisa mais ou menos desse tipo. Eu tenho múltiplas condições, então vamos supor, eu tenho se a variável a for igual a 1, por exemplo, é uma condição. Aí se o a for igual a 1, eu vou fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa aqui. Aí em seguida, eu tenho uma outra condição. Se o a for igual a 2, aí eu vou fazer uma outra coisa baseada nessa condição 2. E por aí vai, tá? Vamos supor que eu tenho uma terceira condição. Se o a for igual a 3, aí eu vou fazer uma outra coisa baseado nessa condição 3. E poderia ter um outro if, verificando se o a é igual a 4 ou 5. As situações em que eu tenho que analisar um valor e dependendo deste valor, eu vou tomando decisões diferentes, fazendo coisas diferentes. Nessas situações em que a gente está percebendo, né, que eu estou usando vários ifs, né, poderia estar usando vários ifs, eu posso substituir o uso desse tanto de if por uma estrutura de decisão que é chamada de estrutura de múltipla escolha. Tá? É isso que está falando. Isso aí vai substituir o uso de vários comandos if, de vários comandos else. O nosso código fica mais simples de ser escrito. Tá? Vamos a um exemplo. Primeiro eu vou mostrar um código com if-else, com vários ifs, né? E em seguida eu vou estar mostrando esse código usando a estrutura de decisão de múltipla escolha, que no caso é a estrutura que usa o comando switch case. Vamos lá. Vamos fazer primeiro sem usar a estrutura de decisão de múltipla escolha. Vamos pensar num programa em que eu tenha uma variável d. Essa variável d vai ser lida pelo usuário. E aí, então, eu vou fazer uma verificação do valor do d. Por exemplo, eu vou fazer assim. Se o d for igual a 0, eu vou exibir na tela uma mensagem. Domingo, por exemplo. Se o d for igual a 0, eu vou exibir na tela a mensagem domingo. Em seguida, eu vou verificar. Se a minha variável d for igual a 1, eu vou exibir na tela uma mensagem falando que é uma segunda-feira. Certo? Estão entendendo, né, que eu estou fazendo um programa para exibir um dia da semana conforme o valor da variável d. Então, ali, se o d for igual a 2, eu vou exibir na tela uma mensagem terça-feira. Vou fazer os outros casos. Então, vou passar a copiar isso aqui. Então, vamos lá. Se o d for igual a 3, eu vou exibir na tela a mensagem de quarta-feira. Se a minha variável d tiver o valor 4, eu vou apresentar que é uma quinta-feira. Se a minha variável d tiver o valor 5, eu vou apresentar sexta-feira. Finalmente, se a minha variável d tiver o valor 6, eu vou apresentar na tela o valor sábado. Ok. Então aqui, né, pessoal, nada de novo para ninguém, né? Aqui nós estamos usando vários desvios condicionais simples, vários comandos if, para verificar o valor da variável d e exibir um texto na tela. Então vamos lá. Suponha que eu digite 0. O programa apresentou na tela domingo. Ok. Vamos digitar um outro valor. Vou digitar logo 6 para ver o que vai acontecer. O programa exibiu sábado. Então, essa situação que eu tenho que analisar várias condições e para cada condição tomar uma ação, a melhor forma, gente, de escrever um código é usando um desvio condicional composto. Como que isso é feito? Vamos lá. Ó. Eu vou fazer assim. Vou apagar isso aqui tudo.
tá? Vou deixar só a entrada de dados. E nós vamos usar o comando switch case. Então, eu vou fazer assim, ó. Switch. Dentro do switch, eu abro um parênteses, fecho um parênteses, abro uma chaves, fecho as chaves. Tem um comando switch aqui criado. Atenção, gente, com a indentação dele, tá? Ele segue a mesma regra do if-else, ou seja, eu abro as chaves aqui, eu tenho que fechar as chaves exatamente debaixo dele. Se esse comando switch estiver dentro de um bloco, ele deve estar um pouquinho mais para dentro. Então, a regra permanece a mesma, né, do nosso comando if-else. E a lógica é, eu coloco a palavra switch, abro parênteses, e aqui dentro, atenção com esse primeiro detalhe, aqui dentro eu coloco uma variável, eu não coloco expressão lógica aqui dentro. Aqui dentro eu coloco uma variável que possui uma representação inteira. Tá? O que é uma variável que tem uma representação inteira? São variáveis que a gente chama de variáveis integrais. Tá? O que é uma variável que tem uma representação inteira? Uma variável do tipo int, que o computador internamente grava um número inteiro para representá-lo. Uma variável do tipo char, uma variável que o computador internamente guarda um código ASCII, que é um número inteiro para representá-lo. Uma variável do tipo bool, que é uma variável que o computador internamente guarda um valor inteiro, 0 ou 1, para representá-lo. E por aí vai. Na verdade, esses três tipos que a gente pode usar. Variáveis inteiras, variáveis do tipo bool, variáveis do tipo char. E temos ainda outras situações, mas que a gente não aprendeu ainda. Tipos enumerados, a gente vai aprender em algum momento como utilizá-los. E tem um conceito ainda de programação orientada a objetos, quando há uma conversão para inteiros, a gente pode utilizar, mas assim, isso é coisa que a gente vai aprender no momento futuro. Por enquanto, vamos pensar. Dentro do switch, por enquanto, nós vamos poder colocar aqui apenas uma variável que é do tipo int, uma variável que é do tipo char, ou uma variável do tipo bool, ok? Então, vamos lá. Ó. Como que eu faço isso? Então, switch, vamos colocar aqui uma variável d. Certo? Coloco só o nome da variável. Switch d. O switch é um comando de escolha. Então, ele vai analisar o valor de d e caso seja 0, dois pontos. Olhem aqui, ó, em relação à indentação. Eu dei um espaço aqui, né, uma indentação, um tab aqui. E aí, logo abaixo, eu dou uma outra indentação aqui para mostrar que eu estou colocando dentro do case. Aqui, ó. Caso seja 0, eu vou exibir na tela o texto domingo. E vou colocar em seguida um outro caso. Caso seja 1, eu vou exibir na tela um texto segunda-feira. Segunda-feira. E por aí vai. Ó. Olhem aqui que o código, né, ele fica mais simples de se escrever do que escrever um tanto de comando if ou um tanto de comando if-else. Então vamos lá, eu vou colar isso aqui várias vezes. Vamos lá, e vamos colocando aqui, ó. Caso seja 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. E vamos só substituindo os valores. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aqui eu vou colocar o sábado. Tá quase certo o nosso código, tá, pessoal? Tem uma questão aqui que não foi analisada ainda, mas vamos testar aqui desse jeitinho aqui para ver o que vai dar. Vamos supor que eu digite 6. Então, eu vou pressionar F11, vou digitar 6, e o programa exibiu para mim sábado. Aparentemente está funcionando. Mas vamos ver, o que será que vai acontecer se eu digitar 4? Vamos testar? Aqui eu vou pressionar F11, vou digitar 4, nesse programa aqui agora. Deixa eu pressionar F11 mais uma vez. Ok. Aí eu vou digitar 4. Vou dar um Enter. E olha o que o programa fez, gente. Olha que estranho. O programa apresentou na tela para mim quinta-feira, depois ele apresentou sexta-feira, depois ele apresentou sábado, tudo juntinho, um após o outro. Mas deveria apresentar só quinta-feira, né? Não deveria ter apresentado esse monte de coisa aqui para frente. Porque o comando switch case, ele funciona assim. Quando ele entra em um caso, ele está executando tudo que tem para baixo desse caso. Então, uma forma da gente evitar o problema, né, seria esse problema que aconteceu aqui agora, seria eu colocar uma palavrinha. Tem uma palavra chamada break.
break, sim. E eu coloco a palavra break após cada caso. Então, aqui, ó, eu coloco um break aqui, um aqui, um aqui e um após cada caso. O último aqui eu não preciso colocar, certo? Então, no último, né, porque ele já é o último, né, não tem... Se eu quiser, eu coloco, né? Eu poderia colocar um break aqui para manter o padrão. Mas eu poderia não colocá-lo. Vou deixar o break aqui. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar o meu código. Vamos ver, vou digitar 4 agora. O programa deve apresentar, né, só um caso. Né? Aqui eu digitei 4 e o programa mostrou quinta-feira. Então, já está funcionando. Certo? Então, a gente está usando a palavra switch com os vários casos. E atenção no case, né, pessoal? No case aqui eu já vi gente cometendo erro, escrevendo aqui assim, ó, case igual a 0. Eu não tenho que colocar aqui operador lógico, nada disso. Aqui em cima eu coloco um valor e aqui embaixo eu coloco o valor. O comando switch case ele sempre compara usando igual. Então é como se ele estivesse verificando assim, se o D for igual a 0, se o D for igual a 1, se o D for igual a 2, certo? É uma forma simplificada e mais elegante da gente escrever uma decisão que tem múltiplas escolhas, certo? E tem ainda uma situação que é, vamos supor que eu tenha digitado, né, por exemplo, eu deveria ter digitado o valor de 0 até 6, mas vamos supor que eu digitasse o valor 9. Eu dou um Enter, o programa não fez nada, tá certo. Mas talvez eu quisesse apresentar uma mensagem falando assim, ó, tá inválido esse dia. Eu só esperava um valor de 0 até 6, você digitou 9. Então eu vou colocar um caso contrário aqui, uma opção default. Então eu vou escrever assim, caso contrário, o que o programa vai apresentar na tela? O programa pode apresentar uma mensagem falando para informar, então informe um valor entre 0 e 6. Então eu poderia ter, a ideia desse default é como se fosse um else. Se não cair nenhuma das condições de cima, ele vai executar esse caso default aqui, que é esse caso padrão, e vai apresentar a mensagem, vai executar as instruções que estão aqui dentro. Tá? Atenção que dentro dos comandos case, eu não preciso, pessoal, abrir blocos, tá? Eu não preciso de abrir chaves aqui e fechar chaves aqui. Não preciso fazer isso. O C++ entende que depois dos 2 pontos, tudo que está aqui está dentro do comando case. Tá? E fica aberto para mim da mesma forma, dentro de um case, se eu precisasse, eu poderia colocar uma instrução if aqui dentro, eu poderia colocar um if com else, tá? Fica aberto para eu colocar qualquer instrução dentro dos blocos que estão sendo criados aqui. Certo? Vamos testar esse caso. Então, né, vamos lá. Eu vou digitar o valor 9, lá informe o valor entre 0 e 6, está funcionando. Ok, vamos lá então. Continuando, né? Então, nós acabamos de falar essa situação, o que são estruturas de múltipla escolha, que eu posso, ao invés de usar vários if com vários else, eu posso usar um comando switch case. Ele trabalha apenas com tipos, né, com dados integrais, dados que possuem uma representação inteira. E aí, assim, tem uma situação em que não tem sentido usar o switch case. Tá? Então, a gente já falou quando que a gente vai usar. Quando eu tiver vários if-else, eu substituo por switch case. Mas quando que eu não devo usar o switch case, pessoal? E aí é aquela situação, né? Uma situação que eu poderia usar apenas um comando if ou um comando else, não tem sentido eu sair colocando lá um switch case apenas por achar o switch case mais bonito. Eu poderia, se eu tenho apenas uma decisão, apenas uma situação de escolha, uma ou duas, eu uso o if e uso o else mesmo. Agora, caso eu tenha várias, eu vou usar o switch case. Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma situação de quando não usar. Imagina que eu queira fazer um programa para exibir na tela se o número é par ou ímpar, por exemplo. Então, eu tenho essa variável, tem uma variável n, por exemplo, aqui, uma variável n criada, e aí eu quero verificar se n é par ou ímpar. Aí tem jeito de fazer isso usando switch case, que seria assim, eu poderia declarar uma variável bool aqui, variável bool chamada par, por exemplo, uma variável lógica chamada par. Após ler a variável n, eu poderia fazer assim, par recebe n mod 2 igual a 0. Nós já vimos que se eu tenho um número
e eu tento dividir por 2 e ele dá resto 0, significa que o número é par, certo? Por exemplo, se eu tenho o número 10, eu tento pegar o 10, tento fazer uma divisão por 2, vai dar alguma coisa aqui inteira, 5, mas o resto deu 0. Olha aqui, ó. Sempre que o número é par, eu faço mod 2, o resultado é 0. Sempre que o número é ímpar e eu tento fazer o mod 2, o resultado vai ser 1, certo? Então, a expressão que eu estou fazendo aqui está verificando isso. A variável lógica é par, é uma variável que recebe um valor verdadeiro ou falso. Ela recebe a expressão se o n mod 2 é igual a 0. Sendo 0, a variável é par, tem o valor verdadeiro, certo? Se o número for ímpar, não vai ser igual a 0, né, o n mod 2, e a variável é par recebe falso. Então, a variável é par realmente vai ter instrução, se o n é par ou não. E aí, o ideal seria eu fazer a verificação aqui embaixo usando o if-else. Mas tem gente que, às vezes, usa um switch case, apenas porque prefere usar essa instrução. Então, vamos lá. Ó. Switch. Então, estou respeitando a minha regra, né? Eu estou colocando aqui um valor integral. Então, uma variável que possui uma representação inteira. A variável bool é uma variável lógica, né? Então, dentro dela tem o valor 0, 1, é um valor inteiro. Então, até agora o meu código está escrito de forma correta. E tem gente que faz assim, ó, case true. Então, caso seja verdadeiro, caso seja 1, apresenta uma mensagem na tela falando par. Coloca um break. E colocam assim, case false. Ou então colocar assim um default, né, talvez. Cout ímpar, por exemplo. Poderia colocar um break aqui de forma opcional, vou colocá-lo. E aqui, ó, o programa ainda está verificando se o número é par ou se o número é ímpar. Vamos testar aqui o nosso código. Vou digitar 12. Vou dar um Enter. E o programa apresentou que é par. Vou digitar um número ímpar agora para a gente testar. Então, pressionei F11. Vou digitar o número 5. E o programa apresentou que é ímpar. Atenção, pessoal. Essa situação seria facilmente resolvida com com if e com else, né? Eu nem precisaria de ter, inclusive, declarado essa variável lógica aqui em cima. Eu poderia colocar minha condição dentro do if de uma vez. Então, assim, dessa forma que eu coloquei aqui, o código está funcionando. Mas essa estrutura e dessa forma que eu coloquei aqui não é a forma adequada de uso de instrução de múltipla escolha. Múltipla escolha, sempre quando eu tiver múltiplas escolhas, né? O nome já diz tudo, né? Switch case, quando eu tiver várias alternativas, várias escolhas para fazer. Certo? Então, o ideal, né, só para a gente finalizar aqui, o ideal, a forma melhor da gente fazer esse programa seria eu fazer apenas um if assim, ó. Se o n mod 2 for igual a 0, eu apresento uma mensagem na tela falando que é par. Caso contrário, se não, eu apresento uma mensagem na tela falando que o n é ímpar. E somente isso. Dessa forma aqui, seria a forma melhor de ser feita. Então, vou testar aqui só para a gente verificar. Aqui, ó, ele está mostrando que é par e está tudo ok. Vamos lá, então. Então, pessoal, nós vamos finalizar por aqui. Certo? A gente viu como que é o comando switch case. Nós vimos quando que nós devemos usá-lo e como nós devemos usá-lo. E nós vimos também a situação em que nós não devemos usar condição de múltipla escolha. Certo? Então, obrigado, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.